Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, também no nosso aplicativo. Hoje, dia 16 de junho de 2020, uma terça-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Seja ele voltado à educação, economia, social ou saúde. Falando de Vida. E o tema do dia. Vivemos em um contexto de alerta diante da pandemia do coronavírus. As notícias falam sobre isolamento social e atitudes que não faziam parte da rotina. Nesse cenário, sentimentos de medo e ansiedade são muito comuns. Com isso, devemos considerar, enquanto sociedade, que a saúde mental das pessoas é um aspecto importante que não pode ser negligenciado e deve ser discutido e debatido de forma ampla nesses tempos de crise. De acordo com alguns estudos que relacionam contextos de emergência e isolamento social, é possível concluir que existem ocorrência de sintomas de estresse pós-traumático, confusão, raiva, quando o confinamento é uma das medidas tomadas. A partir do levantamento desses impactos psicológicos, uma preocupação importante se coloca: como identificar pensamentos, comportamentos e emoções disfuncionais que já poderiam estar próximos à ocorrência de problemas de saúde mental. Hoje no Falando de Vida, é uma epidemia oculta, hein? A saúde mental na era do Covid, isolamento social, como lidar com os impactos na mente. Você também pode nos ajudar no tema de hoje, né? Vamos liberar o 3954-3010. 3954-3010. Já liberaram também para a sua participação. E quem vai nos auxiliar no tema de hoje, para nos auxiliar aí com as informações, com dicas, é a médica psiquiatra doutora Raquel Felé, que mais uma vez colabora conosco e já está conosco por telefone também aqui no nosso Falando de Vida. Doutora Raquel, muito boa tarde, muito obrigado aí por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde, Donizete, boa tarde a todos da rádio e boa tarde a todos os ouvintes. Estamos longe só fisicamente, viu? É verdade, longe só fisicamente. Eu estava observando aqui alguns detalhes relacionados à psiquiatria, até mesmo voltado na questão da psicologia, como esse tema não tem sido tão discutido, né, em relação à própria saúde mental, né, doutora? É verdade, e é um tema de extrema relevância, Donizete, porque é uma coisa que tem atingido em maior ou menor grau todos nós, né? Todos nós, isso é mundial e é inédito, né? A situação que a gente está passando. A gente já falou aqui na Rádio Mensagem e vários programas com a senhora mesmo sobre a questão aí dessa ansiedade que a gente tem e agora sobre o lado natural nós de estarmos sempre em alerta. Tudo isso acelera nesse período, né? Com certeza, né? Nós estamos vivenciando uma situação de alerta constante, porque assim, de repente a gente foi invadido com uma condição de um vírus, de uma pandemia, de uma transmissão muito rápida, número muito grande e rápido de casos, de pessoas acometidas, de um vírus potencialmente letal, né, dependendo da evolução e do paciente, né, em condições que ele tiver, e de repente, em menos de 48 horas, todos nós
nos vimos privados de fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Sair de casa para poder ir ali na esquina, ver os seus parentes, os seus familiares. De repente isso não foi possível, e foi de repente mesmo, né? Porque nós aqui no Brasil, a gente tinha sim acometido a China com resultados muito ruins, né, de contaminação. Depois foi para a Itália, Estados Unidos, e aí acabou parando aqui, e de repente eu lembro que em 48 horas tudo mudou. E é verdade, em 48 horas tudo mudou, ou seja, e a gente como se nós tivéssemos negligenciado um pouquinho, tá lá na China, não vai chegar aqui, tá na Itália, tá longe ainda, tá na Espanha, tá longe ainda. Chegou mais rápido do que o vento, hein, doutora? Nossa, e ele é transmitido, né, pelo ar, e eu não sei, a gente acabou sendo acometido, e foi uma coisa muito brutal, porque essa questão da gente ter que ficar confinado, ter que ficar isolado, ficar com medo da contaminação, medo da doença, que é uma doença também desconhecida, né? Agora está se mostrando um pouco, as coisas estão se mostrando um pouco mais claras, mas ainda assim tem muita coisa obscura, e as consequências do isolamento em si, que é o que a gente vai discutir mais hoje, né? Com certeza. Nesse período, como que a doutora Raquel, como médica psiquiatra, tem trabalhado, tem dado assistência aos seus pacientes? Como é que tem sido feito? Então, nós não paramos, graças a Deus, nem um dia, tomando todas as medidas de precaução, de isolamento. Os pacientes estão sendo marcados de uma forma mais distante, né, uns dos outros. A gente está pedindo para vir o mínimo de pessoas possíveis dentro do consultório, colocando um distanciamento, né, físico, de horário também. E só que a demanda tem sido grande, Donizete. Tem sido grande porque o medo tem sido muito grande. Então, pessoas que não tinham sintomas, né, evidentes de ansiedade, de depressão, de pânico, passaram a apresentar, e pessoas que já apresentavam e já estavam em tratamento antes também tiveram a necessidade de procurar auxílio nesse momento. E ainda existiu a possibilidade, em alguns casos, que eu achei muito interessante, da gente fazer o teleatendimento, que é a consulta à distância, né, pela internet. E aliás, nesse período, a pessoa precisa realmente de uma orientação, né? Ou seja, se ela já está com medo, ansiosa, e já está fazendo aí o atendimento psicológico, ela precisa realmente de uma orientação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho justamente sobre esse aumento. A senhora falou do medo e também da ansiedade. Por exemplo, pessoas que não eram ansiosas e pessoas que não tinham aí o medo exagerado, então passaram a apresentar? Algumas sim, Donizete, porque pensa bem, a gente, de repente, você liga a televisão, você abre qualquer rede social, né, qualquer canal de comunicação, e fica 24 horas passando notícias de doença, né, de mortos, de número de contaminados, de evolução, etc. Então, de repente, a gente começou a a gente teve que se confinar, né, grande parte das pessoas, e vendo aquilo tudo na televisão e nas redes sociais de uma forma maçante. Então, isso gerou um estado de pânico meio que generalizado. Claro que algumas pessoas têm os recursos internos competentes, próprios, e souberam lidar bem com tudo isso, né? Mas algumas outras pessoas que não apresentavam ainda, ou pelo menos não sabiam que tinham alguma tendência, passaram a ficar com muito medo de ficar doentes, passaram a apresentar sintomas hipocondríacos, que a gente chama, né? Que é achar que, olha só, a ansiedade causa muitos sintomas físicos. Um deles seria a falta de ar, na verdade a sensação de falta de ar, que coincide com um dos sintomas da contaminação pelo Covid. Então, as pessoas com ansiedade, ou às vezes com alguma asma pré-existente, alguma outra coisa assim,
apresentando falta de ar, esses sintomas intensificados pelo problema psiquiátrico, pela ansiedade, e aí as pessoas achando que estavam contaminadas, né? Então vira uma bola de neve. E aí é bom passar por uma avaliação mesmo, para poder, até psiquiátrica mesmo, para a gente poder ajudar nesse sentido, né? A discernir o que é um medo normal numa situação como essa, que é um estado de alerta, onde cuidados novos precisam ser tomados, de um problema maior, aonde é necessário o advento de uma psicoterapia e, eventualmente, de medicação de apoio. Ah, tá. Olha, se você quiser também fazer alguma pergunta para a doutora Raquel Feller, médica psiquiatra, você fica à vontade. Pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Se não quiser se identificar, não tem problema. E se você quiser fazer a pergunta também ao vivo, fique à vontade pelo 3954-3010. A pergunta chegando aqui para a doutora Raquel. Eu não tinha problemas de sono, dormia como criança. Agora estou tendo mais dificuldade. Isso pode ser sintomas dessa pressão toda, doutora? Com certeza. Aliás, é um dos sintomas mais comuns. Aí a gente precisa colocar também, Donizete, a mudança na rotina, né? Que todos nós fomos submetidos, ou grande parte. Muitas pessoas em casa, trabalhando em casa, no início, às vezes, com férias, enfim, home office. O que aconteceu? Essas pessoas perderam a rotina de ter um horário certinho de acordar, um horário certinho de dormir, de comer, e isso é muito importante. Nunca ficou tão evidente a necessidade da gente ter uma rotina de horário mesmo, para o nosso corpo funcionar melhor, para os nossos mecanismos fisiológicos funcionarem melhor. E aí ainda, enquanto a gente está acordado, ficar vivenciando, né, vendo notícias, preocupados, em situação de alerta o tempo todo, aí isso pode dificultar mesmo e prejudicar o sono, e tem prejudicado de muita gente. A gente está vivendo praticamente há quase 3 meses a mesma notícia de manhã, à tarde e à noite. E a doutora Raquel, que em vários outros temas que a gente já abordou, a senhora sempre falou conosco aqui sobre a questão de selecionar notícias. E agora acho que mais do que real, hein? Nossa, mais do que nunca. É impressionante, assim, chegam notícias de vários locais, várias fontes, né? Ou muitas vezes pelo WhatsApp. A gente recebe uma notícia e você não sabe de onde que aquilo veio. E aí você acredita naquilo, se sente mal com aquilo e ainda passa para frente. Então, isso é uma coisa que eu preciso alertar as pessoas, gostaria de alertar. Cuidado, muito cuidado, a gente precisa saber o que a gente consome, né, de informação, porque é um consumo mesmo de informações, quase que o dia todo. A gente precisa limitar a quantidade disso, então não funciona ficar ligado no noticiário 24 horas por dia, de jeito nenhum, né, nem a maior parte do tempo, nem sofrer tanto com aquilo, ficar acompanhando estatística. Nós não somos estatísticos, né, a grande maioria, não tem porquê, a gente não tem como controlar isso, então isso só faz mal, e ficar repassando coisa ruim. É a época das fake news, a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Eu me lembro também que nos últimos meses, até meus colegas de imprensa passaram a ser especialistas em remédios mesmo, né? A questão da cloroquina, hidroxicloroquina também, todo mundo discutia como se fossem médicos. E isso, para a pessoa comum, para gente que não tem acesso, já tá, para usar até uma palavra pesada, viu, doutora? Já estava enchendo o pacovar, viu? Imagino. Mas então, em épocas incertas, como a época que a gente está vivendo, nem os médicos sabem direito, Donizete. Então, assim, nós estamos no meio da onda. A onda ainda não terminou. Então, é como se você estivesse sendo levado pela maré. Então, muitas coisas estão sendo descobertas ainda. Não foram fechadas, né? Nem pelos órgãos de saúde, nem pelos órgãos políticos, né? A gente percebe isso pela quantidade de mudança de notícia que a gente tem a cada dia de orientação, né?
Ah, perfeitamente. Hoje, conversando com a doutora Raquel Felé no nosso Falando de Vida, falando sobre o fortalecimento dessa saúde mental, né? Dessa força mental. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Aí eu vou pedir para a doutora Raquel dar algumas dicas para a gente, para como a gente pode passar, né, por essa situação toda aí, com mais força, com mais resistência também, diante de todas as informações que a gente tem. Já já voltamos com muito mais informação. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. De volta com o nosso Falando de Vida nesta terça-feira, hoje com a médica psiquiatra, né? A doutora Raquel Felé conosco, hoje discutindo aí os impactos psicológicos nesse período de pandemia, né? Saúde mental, que é sempre importante. Deixa eu até aproveitar aqui, quem está mandando um abraço forte é fã da doutora Raquel, é a Sheila Belarmino mandando um beijo para a doutora Raquel, diz que é fã da doutora Raquel, mandando um beijo aqui, a Sheila Belarmino, viu, doutora? Outro grande para ela. Está acompanhando aqui o nosso Falando de Vida. Pergunta que chega pelo nosso WhatsApp para a doutora Raquel. Como se manter informado e lidar com a expectativa de piora do quadro de contaminação e manter aí o nosso pico sem ser tão ansioso, ou seja, sem ter crises de ansiedade, doutora? Na verdade, a gente precisa lançar mão de alguns recursos, né? A gente sempre conversa em profilaxia e prevenção de ansiedade, né? Que é o seguinte, evitar acompanhar demais, né? A gente precisa colocar um limite na quantidade de notícias que a gente vê, né, e acompanha. A gente até recomenda uma vez por dia, estourando 2 vezes por dia e não ficar muito tempo, se puder, para quem isso faz mal, né? E assim, a gente precisa exercitar várias questões, né? Nós precisamos exercitar a nossa fé, a gente tem que acreditar em algo maior, né? Que é um momento, entender que isso é um momento, que isso vai passar, né? E que outras coisas também que a gente pode utilizar para poder ficar menos ansioso. A gente pode respirar fundo, aprender a fazer atividades como meditações rápidas, existem no YouTube várias disponíveis. Então, assim, você percebeu que você está se sentindo mal, que você está começando a ficar angustiado, acelerado, com aquele mal-estar, tentar fazer respirações profundas, mudar o foco, né? Sair daquele assunto, daquela situação ali. E, assim, entender que a gente tem que fazer a nossa parte, mas que a gente não pode controlar muita coisa, né? Eu acho que essa dimensão é importante a gente ter. E a gente precisa, Donizete, agora, racionalizar. No início de toda essa pandemia, o nosso emocional veio muito à flor da pele, né? Isso. Veio tudo com uma intensidade muito grande. Então, uma sensação de tragédia, de fim de mundo, né? Isso foi se discutido, uma sensação de que as coisas não vão mais voltar ao normal, e etc. E entender que não, assim, nós não temos controle sobre isso, mas muito provavelmente as coisas vão passar. Então, durante a turbulência, a gente tem que tentar se manter mais calmo e saudável possível. Tentar não alimentar esses pensamentos negativos, essas crenças negativas. Participação por telefone agora, Nebuim. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Pois não, José de Arimateia, pode fazer José sua de pergunta. Arimateia, aqui da paróquia de Santana. Pode perguntar à doutora Raquel, por favor. Então, com relação aos funerais, que eu queria saber com relação aos funerais dos vitimados aí da pandemia, aqui na região metropolitana do Vale, né? Da região metropolitana do Vale do Paraíba, litoral aí, vocês têm alguma ferramenta aí para mim
saber a quantidade de funeral que já foi realizado aqui em outra região, por exemplo, que eu gostaria de saber, a região do sul de Minas, quantos funerais já foram efetuados, tiveram que ser feitos por conta dessa pandemia, e se durante o funeral, por exemplo, aparecer pessoas que queiram, por exemplo, uma banda de música, ou sei lá, um quarteto de som, sei lá, nem que fosse só instrumentos de sopro, bem suave, assim, se você poderia considerar um caso de psiquiatria, qual que a senhora pensa a respeito disso? Tá bom, obrigado, José de Arimateia, pela sua pergunta. Auxiliando a participação do José de Arimateia, doutora Raquel, algo que a gente não tem falado muito, mas é a questão aí da não vivência do luto e desse impacto da não vivência desse luto nesse período também, né? Sim, a gente precisa falar sobre isso mesmo. Algumas pessoas são acometidas, né, essa questão do luto, perdem algum familiar, alguma pessoa querida, às vezes não de Covid, às vezes de Covid, né? E como lidar com o luto nessa situação especial? É tentar realmente você consumir, você utilizar melhor o seu tempo e principalmente a sua rede social de apoio. Então, dessa forma, você ter um tempo de qualidade, né, Donizete, que eu sempre conversei com vocês. Isso. Você tentar se aproximar, a internet está aí para isso, né? Já que a gente não pode se encontrar tanto, a gente precisa utilizar a internet de forma positiva para poder se aproximar das pessoas queridas, pessoas que têm uma palavra amiga, uma palavra boa para poder falar, para você se sentir amparado. Então, a gente pode dizer hoje que nós estamos num período de vigilância mais excessiva, doutora? A gente está vivendo mais essa vigilância mais excessiva e ela pode prejudicar? Vigilância? Excessiva em relação ao que pode acontecer, porque a gente parece que não consegue. A gente não consegue, né, nem fechar os olhos, porque a gente está sempre esperando uma notícia ruim, né? Não pode, né? A gente não pode deixar que isso baseie 24 horas do nosso dia, realmente. A gente precisa se informar e sair um pouco disso, ter a nossa vivência familiar, aproveitar esse momento para poder estreitar as relações de uma forma positiva com os filhos, né, que estão em casa, marido e mulher que estão em casa, e tentar fazer atividades prazerosas, produtivas, que distraiam, e em convivência e família mesmo. Certo. Doutora, para quem antes da pandemia já fazia um tratamento para depressão, e hoje nós todos estamos nesse mesmo barco, o que só poderia falar para essa pessoa ficar um pouco mais tranquila, ou até mesmo sair, melhorar esse astral? Porque antes ela já fazia um tratamento para depressão, e agora está todo mundo um sinal de alerta, né? Assim, de forma alguma, interromper esse tratamento, né? Essa é a primeira recomendação que a gente dá. Nem o psiquiátrico, nem o psicológico. As psicólogas, grande parte delas está atendendo online também. Os pacientes às vezes queixam que não é a mesma coisa, mas é o que a gente dá para fazer no momento, né? Até tudo se normalizar. E manter esse tratamento e tentar continuar positivo, né? Então vamos usar, já que a gente está com um tempo sobrando, vamos dizer assim, né? Vamos tentar organizar esse tempo dentro de casa, organizar a casa, né? Jogar algumas coisas fora, fazer doações e organizar e ver programas em família. E às vezes tem até, a gente está falando família, mas tem muita gente que está isolado sozinho, né? É verdade. E aí essas pessoas também tentar, e muita gente aprendeu a mexer com a internet, né? O pessoal de mais idade que não sabia, geralmente tem sempre um netinho ou algum vizinho para poder dar uma força, para poder explicar como que usa melhor o celular. E tem essas reuniões por aplicativos, né? E isso tudo tem que ser estimulado, porque a gente pode não estar presente fisicamente, mas
o amor, ele é sentido, né? A presença, ela existe de outras formas. Nesse período, doutora, até pelas pessoas que a senhora já atendeu, é comum relatar, me parece que o meu coração está mais acelerado e a minha respiração está mais acelerada. São informações comuns nesse período? São sintomas de ansiedade, né? São os primeiros sintomas de ansiedade. Então, na verdade, é a sensação, muitas vezes, tá? Que o coração está acelerado. Às vezes ele nem está, mas a gente chama isso de palpitação. Uhum. E é a sensação da respiração curta, que é uma reação que dá de resposta ao medo. E isso, quando vai ficando mais prolongado, torna-se ansiedade. Então, tentar respirar fundo, tentar se acalmar e, se isso não for possível, buscar ajuda especializada. A gente já fez vários programas aqui falando sobre alcoolismo, doutora Raquel, e eu gostaria que a senhora, por favor, dentro da sua experiência, nos orientasse. Esse é um período que recentemente saiu até matéria de que tem aumentado aí o vício, né? Principalmente do álcool, o abuso do álcool. E tem pessoas que têm uma tendência a exagerar. Qual que é a recomendação nesse período todo? Tem que tomar muito cuidado com a questão do álcool nesse período. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com todas as coisas que podem gerar compulsão. Comida, bebida, droga, até a própria internet, né? Uhum. É que, assim, se a pessoa está isolada, o álcool, ele é liberado, né? E aí ela pode fazer, por exemplo, um home office, ela tem a possibilidade ela tem mais tempo de poder beber, por exemplo, porque ela está dentro de casa, né? Ela não está no trabalho. Mas então isso tem que ser redobrado, essa atenção, porque realmente está havendo um aumento do consumo de álcool. Isso é muito preocupante. O álcool, geralmente, ele é utilizado para amenizar sentimentos ruins. Então, ele é calmante na hora, né? Então, as pessoas estão fazendo um uso exagerado e isso vai ser um problema grande lá na frente, nem tão na frente assim. E o que preocupa a gente também são as reações imediatas dele, né? Que a gente tem visto que também tem aumentado os casos de violência doméstica, número de separações e divórcios. E tem muita coisa relacionada ao abuso do álcool. Uma coisa puxa a outra, né? Sim. A participação por telefone. Alô, boa tarde. Ô, Dona Zé, você tá bem? Boa tarde. Tudo Geraldo. bem? Ô, Geraldo, como tá? Tudo bem, Geraldo? Tô na paz, estamos seguindo as ordens, os conselhos dos médicos da saúde. Isso mesmo. Qual que é a tua dúvida para a doutora Raquel, por favor? Não, Dona Zé, é o seguinte, essa pandemia que tá aí, eu tô andando ao contrário dela. Ela vem pra uma calçada, eu vou pra outra. Não tenho medo dele porque eu não vou procurar ele. Agora não sei o meu dia de amanhã, né? Mas eu estou seguindo as instruções, eu, minha família, acredito que os vizinhos também, aqui em Santa Maria. Então aqui eu vejo o povo meio tranquilo. Tem alguns sem máscara aí, duvidando que ele não parece no ar, nem no oxigênio que nós respiramos. Mas graças a Deus esse trecho aqui está tranquilo. Como é que você tem feito para manter a rotina em casa, para manter a cabeça boa? Donizete, eu tenho uma ocupaçãozinha aqui com a hortinha e converso com a minha esposa, minha neta, que está trabalhando em casa, né? Com algum vizinho, quando sai no portão também, né, fala um bom dia ou boa tarde. Parece a minha neta aqui. E eu estou indo no supermercado buscar o necessário e também evito a distância, não é 2 metros, é o que der mais longe. E graças a Deus chegamos até agora. E peço para os irmãos não ter medo, mas respeitar e ouvir mais o secretário da Saúde, padre, pastor. Vamos ouvir, vamos ser ouvintes, vamos ouvir a voz do alto. Tá bom, então. Tá? Obrigado, viu, Geraldo? Boa tarde para você. Obrigado, viu? Com Deus. Amém, na paz. E aí, doutora Raquel, ele está fazendo o que pode lá dentro de casa, né? Ele está certíssimo, né? Ele falou que ele está tentando não entrar em pânico, que é isso mesmo, porém seguindo as normas e as recomendações. Ele falou uma coisa muito interessante, Donizete. A gente precisa ser criativo em momentos como esse, né? Ele disse a respeito de horta, e assim, a gente sabe que o contato com a natureza, com a terra, é muito importante para o equilíbrio emocional.
ele restabelece, né? E a gente tendo que ficar mais confinado, se a pessoa tiver possibilidade de lidar, fazer uma hortinha, cuidar de plantas, né? É muito legal, ajuda bastante também. A gente precisa manter uma rotina saudável, não tem jeito, a gente não sabe quando que isso tudo vai acabar. Então, nós precisamos desenvolver horários adequados para acordar, tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. A gente precisa voltar a se alimentar de uma forma adequada, porque teve até um monte de coisa que virou meme na internet, né, que está comendo tanto, vai sair 40 quilos mais pesado nessa pandemia. Isso não é brincadeira, né, porque a comida também é uma outra questão relacionada à compulsão, né, a pessoa fica ansiosa, vai e come um monte de besteira. Isso, além de aumentar o peso, pode descompensar a saúde de várias maneiras, né? Alteração de glicemia, de hipertensão arterial, aumenta a probabilidade de doença cardiovascular. A gente precisa, então, tentar fazer alguma atividade física, nem que seja em casa. Quando eu digo atividade física, se você evitar de ficar deitado e sentado a maior parte do tempo, já é uma coisa positiva. Se a pessoa tem condições de fazer uma caminhadinha próxima, que agora pode com máscara, sozinho, né, isolado, é recomendado. Se ela quiser fazer atividade física dentro de casa também, para não ficar parado, né. Então, sempre a gente vai bater nessa tecla. Higiene mental, estimular coisas positivas, alimentação adequada, atividade física dentro do necessário e o contato com a natureza, né? Tá muito complicado mesmo, mas a gente sabe que algumas regras a gente tem que seguir até para não exagerar. Mas algo que até às vezes eu mesmo me pego a questão da limpeza, que é algo que é normal e natural, que nós temos que fazer a limpeza hoje. Mas como manter esse equilíbrio, né, em relação à questão aí da limpeza em casa? Eu acho que tem muita gente exagerando também. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que nós vamos sair dessa pandemia e talvez a gente não mantenha esse mesmo nível de limpeza que a gente tem em casa. Como equilibrar, doutora? Nós precisamos... Hoje a gente está precisando ter mais higiene, né, realmente. Mas não pode passar do ponto, porque tem algumas pessoas desenvolvendo ou voltando sintomas de toque, né, de limpeza. Isso é muito sério, porque aí a pessoa acha que ela precisa limpar tudo o tempo inteiro, que ela vai ser contaminada o tempo inteiro, e aí aquilo vira um pensamento obsessivo e pronto, instalou-se o problema. Então, assim, é tudo dentro do bom senso, né? Você tu foi em algum lugar público, passa o álcool gel, né, se você estiver na rua, lave as mãos, cuidado com os sapatos, ninguém precisa tocar ninguém, realmente a gente não pode, né, agora, mas assim, sem excesso também, porque senão vira um outro problema. A saúde mental é a primeira a ser abalada, se você for perceber, Donizete, porque um hábito para virar um problema é muito fácil. A gente falou desse lado aí da questão aí da limpeza, mas também tem o lado do chamado aí da procrastinação dos nafazeres, ou seja, eu deixo para amanhã, deixo para amanhã, deixo para amanhã, deixo para amanhã. E a gente vai enrolando a nossa rotina, doutora. Por isso que o equilíbrio é muito importante nesse momento, né? Muito, muito mesmo. As pessoas... É engraçado, porque tem muita gente falando que tem coisas para a gente avaliar com essa questão da pandemia. Eu acho que sempre tem, né? E a gente precisa se conhecer, tentar se centrar. Então, às vezes, o que faz bem para mim não é necessariamente o que faz bem para você. Então, não deixa de ser um momento que a gente pode exercitar o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é sempre uma ferramenta positiva para a gente ser mais feliz e viver melhor. Tá, ok, então. Doutora Raquel Feléus falando sobre aí os impactos aí da pandemia na saúde mental, e a gente percebe, né, quanto mais força mental a gente tem, melhor a gente vai sair dessa situação com muito mais resiliência também. O que é que a senhora poderia deixar como dica de sugestão para quem nos ouve nesse exato momento, doutora? Para quem mora sozinho por enquanto, quem está sozinho, quem está 120 dias em casa sem sair de casa, fique à vontade, por favor.
para essas pessoas, né, que geralmente são os grupos de risco, né, que estão isoladas, tentar manter o contato, né, via telefone, via internet, também tomar cuidado com as informações que elas consomem, não ficar vendo notícia o dia inteiro e sofrendo e acompanhando estatísticas. E essas pessoas também, porque assim, quando eu falo em se autoconhecer, em ser criativo, isso não tem idade, né? A gente já conversou várias vezes aí na rádio. Não existe mais idade cronológica, existe a cabeça da pessoa, que as pessoas estão funcionando muito bem, graças a Deus, né? Até idades bem mais avançadas. Então você pode ser criativo e não ficar parado, fazer alguma atividade física dentro da sua limitação dentro de casa, poder rezar, orar, meditar um pouquinho de acordo com o seu gosto, com as suas crenças, e manter os laços familiares e os laços de qualidade com amigos, nem que seja pelo telefone ou pela internet. Isso é muito importante, né? Essas ferramentas tecnológicas, elas estão sendo fundamentais para a gente não ficar tão isolado nesse período, né? Uhum. E quem tem aí os medicamentos indicados pelo profissional de saúde tem que tomar direitinho, no horário certo, manter a rotina, né, doutor? Rotina de tratamento de qualquer doença crônica é para manter, porque senão a gente vai causar um outro problema, né? Não é esse o objetivo. Sempre os tratamentos psiquiátricos, cardiológicos, qualquer tratamento que a pessoa faça, psicológico, não interromper de jeito nenhum. Tá ok, então. Doutora Raquel Felé, médica psiquiatra, só tenho que agradecer a tua participação conosco, muito obrigado. Esperamos que a próxima oportunidade seja aqui no estúdio, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, uma ótima tarde, se cuidem e tentem se tranquilizar o máximo possível. Bacana, um grande abraço, obrigado aí pela participação conosco, a doutora Raquel Felé dando dicas importantes, né, como lidar com os impactos na mente nesse período aí de quarentena, nesse período aí de pandemia, manter o equilíbrio, manter o controle, buscar uma rotina, a oração é importante, exercício é importante, ouvir músicas boas, ouvir notícias boas, rádios boas, enfim, informação boa, não se alienar da informação, mas ao mesmo tempo não ficar aí sendo bombardeado o tempo todo com a mesma informação. Isso também é muito ruim, tá? Pega a informação básica e para você correr o dia com tranquilidade, porque a vida segue, para manter a sua mente forte, firme, forte e saudável, porque nós vamos sair dessa, se Deus quiser, o mais rápido possível. Fechamos o nosso Falando de Vida. Amanhã, às 7h30 da manhã, Jornal da Mensagem. Amanhã, Ana Lúcia Ferreira estará aqui conosco, né? Estará aqui e eu estarei em casa amanhã no Jornal. Quem participa, a nossa entrevistada será a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José. E também no Falando de Vida, nós vamos falar um pouquinho mais também sobre a participação do idoso, né? Algumas dicas importantes sobre o idoso, se fortalecer nessa quarentena, nessa pandemia, e informação importante também aqui no nosso Falando de Vida. Um grande abraço, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sintonia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.